no livro histórico de Neemias. Estamos chegando ao final deste livro, do qual nós aprendemos bastante a respeito dele. Alguns meses já navegando pela história, a história contínua, seguindo os capítulos do livro. E hoje nós fecharemos o que assim acordamos no último domingo. Leitura do verso de número 19 ao verso de número 38, seguindo assim com a parte B do texto e a edificação então do povo do Senhor. Texto bíblico então de Neemias capítulo 9, do verso 19 ao verso de número 38, palavra do Senhor. Assim nos diz o texto: Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhe destes reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim, conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste a terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deviam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que testemunhavam contra eles, para lhes fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonava nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aqueles que os cumprir viverá. Em sua rebeldia, voltaram as costas, foram teimosos, não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a lei, nem deram ouvidos aos seus mandamentos, aos seus testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhe deste,
Na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem do seu fruto, o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, bem como entendem. Nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Senhor, diante da exposição da Tua palavra, que o Senhor dirija o coração da Tua igreja, que diante da Tua misericórdia, mais uma vez, o Senhor me use, ó Deus, para comunicar as verdades do Senhor ao coração do Teu povo reunido. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa semana nós vivemos o caos na cidade do Rio de Janeiro. E de um modo muito geral, nós observamos que 90% dos comentários da internet colocaram que a causa do que aconteceu no Rio de Janeiro foi a ausência do Estado nas comunidades cariocas. E, consequentemente, a ausência de políticas públicas, a ausência de ações sociais, a ausência de pessoas que pudessem, então, remediar a questão. Mas o que foi interessante observar, seja no noticiário da televisão, seja no Instagram, seja nas mensagens de WhatsApp, é que poucas e pouquíssimas pessoas falaram da relação do pecado com o que aconteceu nas favelas cariocas ao longo dessa semana. As pessoas tentam buscar justificativas para os momentos negativos das suas vidas, apenas apontando talvez a deficiência do Estado, ou olhando para o demônio, o diabo, ou olhando até mesmo para um outro terceiro. Mas é muito difícil as pessoas reconhecerem os seus caminhos tortuosos e verem que estes caminhos são o que verdadeiramente estão levando elas à morte, seja ela espiritual ou seja ela física. E por isso, irmãos, de um modo muito absurdo, estrondoso, me saltou os olhos observar, muitas das vezes, o quanto muitos crentes também acharam que o problema do Rio de Janeiro, da cidade, está simplesmente pela falta do Estado nas comunidades. É muito interessante que, pegando esse paralelo do que nós vivemos essa semana e ligando à realidade do texto, meus amados irmãos, o povo de Deus, aqui em Neemias capítulo 9, ele não colocou a culpa no governo da Síria, no governo persa, ele não colocou a culpa em Neemias, ele não colocou a culpa em um outro terceiro, mas eles reconheceram que o estado de miséria, que o estado de escassez, que o estado de escravidão era fruto do seu pecado. E é por isso, meus amados irmãos, que nós hoje cantamos, Jesus, ele é a aliança, porque se nós não reavaliarmos o tipo de aliança que nós estamos estabelecendo com Deus, certamente nós não viveremos caminhos de bênçãos e alegrias, mas teremos diante de nós caminhos de morte. E talvez sejamos maquiadores, como é a mídia brasileira, de querer e buscar encontrar problemas para os nossos pecados e frustrações a partir de terceiros, o diabo, o pastor que mandou uma palavra direcionada para mim, ou a minha mãe que só manda letra e outras coisas a mais. Portanto, irmãos, o texto de hoje ele é interessante, porque aqui nós somos chamados a entender o contexto. O povo de Deus reconhece a sua miséria, e ao invés de apontar um terceiro, ele se coloca no centro. O próprio povo reconhece os seus pecados, o próprio povo reconhece as suas misérias, e nós estamos lembrando aqui que nós estamos num contexto de reconstrução. As muralhas foram reconstruídas, lembram da história? O povo havia se reunido em torno da palavra, e no momento então, meus amados irmãos,
que o povo vê a obra finalizada, é hora então de reestruturar o coração, a vida diante de Deus. Mas havia ainda um obstáculo, um problema, que precisava ser avistado, confessado e assim abandonado: o pecado. E o texto de hoje traz uma narrativa do que Deus fez ao longo da história e como o povo respondeu aos atos de Deus ao longo da história. Com muito pecado, com muita rebelião, com muita aversão à palavra de Deus. E assim, Deus chamou uma vez, chamou a segunda vez, chamou a terceira vez, e por inúmeras vezes Deus foi mandando os seus profetas, enviando pessoas, mas o povo mais e mais se voltava contra o Senhor. Mas hoje o texto nos fala que uma nova geração, olhando para trás, começa então a remover e relembrar o passado de pecado dos seus antepassados, e agora começam a projetar um novo futuro a partir de uma renovação da aliança. A proposta então do texto, meus amados, é nos mostrar que o povo confessou seus pecados, reconheceu a obra de Deus e renovou a aliança. Aqui nós temos esses eixos e eu quero aqui expô-los ao coração da igreja. E o texto nos fala, irmãos, sobre a importância de olharmos para Deus, para reconhecermos quem nós somos e o quanto nós dependemos de Deus ao longo da nossa peregrinação. Então a grande pergunta que vem é: pastor, você acha mesmo que se o Estado implantar políticas públicas nos morros cariocas, nós iremos ver um novo cenário? Meus amados irmãos, biblicamente eu vejo que não. Porque só há redenção, meus amados, quando há renovação de aliança a partir de Cristo Jesus. Só há redenção quando nós esperamos do Senhor de fato a salvação e vivemos, temos uma transformação de vida. Porque em muitos casos o Estado não é ausente, mas o que é ausente do coração do homem é o próprio Senhor que transforma, que o isola de um fuzil, que o isola do tráfico e dá a ele uma nova oportunidade de vida. Então hoje o tema da mensagem é renovando a aliança com Deus. Hoje nós vivemos isso aqui por meio da profissão de fé de algumas pessoas, e hoje eu quero chamar a igreja a esta ideia de renovar a aliança no Senhor. Meus amados, vamos ao texto. Crianças, primeiro desenho que o pastor quer deixar ao coração de vocês. Vocês devem desenhar uma mão, pessoas debaixo desta mão e uma outra mão, ok? As pessoas aqui devem estar entre as mãos. E o que isso significa, pastor? Significa que ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre esteve com a sua mão amparando o seu povo, dando a direção, mas o povo em muitos momentos buscou sair da direção de Deus. Trabalhem isso ao coração dos seus filhos ao longo da semana. Vamos ao texto. Irmãos, do verso de número 19 ao verso de número 25, o que nós aprendemos? Eu quero aqui pensar alguns versos. Primeiro, o verso de número 19, que nos diz o quê? Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. Então, aquele que está conduzindo o povo, lembrando, os levitas reuniram todo o povo, eles estão fazendo um clamor solene, um ajuntamento único, e direcionando a Deus uma fala, uma oração. E aqui, os levitas, juntamente com o povo, lembram de quem foi o Senhor ao longo da história. Aquele que conduziu o povo ao longo da peregrinação. E desta forma, meus amados irmãos, nós aprendemos, do verso de número 19 ao verso de número 25, que ao longo da história do povo de Deus, o Senhor sempre foi perene em suas ações. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo andar de qualquer maneira. Então, os levitas vão levantar a ideia do que Deus fez. Primeiro, ao longo do deserto, Deus levantou as suas colunas, caminhando no sol e durante a noite o frio, a coluna para aquecer. Deus, ao longo do deserto, deu o Espírito para trazer a revelação, a palavra, a condução. Deus, ao longo do deserto da vida, Deus derramou o pão, Deus derramou a água. Durante 40 anos, o povo foi assistido e as suas roupas não
envelheceram, não rasgaram. Até no momento de provação, o povo não andou como qualquer pessoa, largada na rua. Não, muito pelo contrário, eles foram assistidos. O texto nos fala mais. Deus deu a eles a possibilidade de conquistar as terras. E lembre-se aqui, irmãos, nós estamos falando de um contexto em que no passado o povo saiu do Egito. O texto nos fala que o povo não tinha armas para lutar. Portanto, todas as batalhas que o povo de Deus venceu ao longo da sua história foi porque Deus agiu, dando suprimento, operando um milagre, fazendo alguma coisa, como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Eles não tinham navios, não tinham nada que pudesse ali favorecer a ideia. Mas Deus, então, de um modo milagroso, Ele abre o mar. Então Deus, Ele dá ao povo conquistas de terras e reinos. Deus também é aquele que dá a multiplicação familiar. Deus é aquele que dá também os suprimentos em abundância. O que nós aprendemos aqui? A demonstração, irmãos, do poder e da presença de Deus sobre a vida daqueles que são marcados pelo seu nome. O que eu quero trazer ao coração de vocês é que se existe um ponto pelo qual nós deveríamos renovar a nossa aliança diante do Senhor, é porque Ele é fiel em seus termos. Mas nós, basta uma chuva, não vamos à igreja. Basta um mau entendimento com alguém, abandonamos a igreja. Basta uma palavra contrária de Deus a nós, no sentido de não vou fazer, e aí brigamos com Deus. Queridos, devemos olhar muito mais pelo que Deus é e o que Ele fez e o que Ele continua fazendo, do que os nossos caprichos ao longo da história. Olhemos para o Senhor, meus irmãos. O Senhor, Ele é perene, Ele é constante em abençoar o seu povo. E tudo isso pela multidão das tuas misericórdias. O texto prossegue, meus irmãos. A segunda parte do texto nos fala de como Deus, então, foi respondido. O povo observa como Deus agiu, e agora o texto nos fala como o povo respondeu. Verso de número 26, vamos ao texto? Eu convido vocês à leitura, à projeção, vamos ao texto? E olha a consequência, verso 26, por isso, tu os entregaste nas mãos dos inimigos que os oprimiam. E aqui entra o ponto, o paralelo também com o que vivemos essa semana. Meus amados irmãos, não achemos que Deus não trará correção sobre o pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. O fato de empunhar um fuzil tem as suas consequências. O fato de viver na mentira tem as suas consequências. O fato de viver amigado da fé, que casado não é, tem as suas consequências. O fato de não ser verdadeiro, de dar um testemunho real às pessoas, isso tem as suas consequências. E Deus, por amor ao seu nome e o louvor da sua glória, Ele corrige o seu povo, independentemente do que ele seja aos olhos de Deus. Portanto, eu quero dizer aqui, contrariando os coaches evangélicos da internet, você não é a princesa ou o príncipe dos olhos de Deus. Você é um mero pecador, assim creio, salvo pela graça, e que deve viver na fidelidade, para que o Senhor assim o abençoe e viva contigo eternamente, meu amado irmão. Nós não podemos perder de vista, meus queridos, que Deus fará a vista grossa com as nossas atitudes pecaminosas. Observe que do verso de número 26 ao verso de número 31, ao invés de uma resposta alegre, Israel responde com rebeldia. Israel não se voltou para Deus, Israel não glorificou a Deus, mas ainda assim, Deus foi misericordioso. Deus trouxe a palavra, Deus entregou os profetas, Deus libertou, é o que o texto vai dizer. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, e essa semana não apenas imaginando, mas vendo o testemunho no Instagram. Uma pessoa comentou o seguinte: um dia eu fui do tráfico,
E uma irmã passou por mim, abriu a Bíblia, leu a Bíblia, falou comigo, orou comigo, e hoje eu não estou vivendo esse massacre. Deus me livrou. Será que até quando, meus amados irmãos, nós vamos achar que o dia de amanhã ainda será oportuno para renovarmos a nossa aliança com Deus, queridos? Eu quero dizer a você que o que nós vivemos no Rio de Janeiro já estava na agenda. Havia um tempo programado, e aqueles que não responderam positivamente ao chamado do Senhor, certamente aqueles homens não eram jardineiros, 4 horas da manhã no meio da mata, óbvio que não eram. Morreram, não voltam. E assim, meus amados, nós sabemos muito bem que aqueles que não forem redimidos pela palavra do Senhor serão corrigidos pelo Senhor. Só que aqui tem 2 tipos de correção que o texto nos fala. Uma é a correção amorosa, no qual o texto vai dizendo o seguinte, lá no verso 30, isso é muito profundo. No entanto, tu os aturaste, ou seja, aquela coisa longa, que vai descendo, que vai passando, mas teve um dia que chegou a correção, acabou. Vocês serão entregues. Essa é a correção do amor. Deus ele vai esticando, Deus ele vai sendo longânimo, Deus ele vai estendendo o jogo, e as coisas vão andando. Mas eu quero dizer o seguinte, irmão, quando cessar o fôlego de vida, acabou o fôlego da vida, literalmente. Essa é a correção do amor. Deus tem nos dado a vida e nos chamado à renovação da aliança. Mas há também, meus irmãos, a correção do juízo. Ao cessar a vida, irmãos, cessa-se a oportunidade. Ao cessar a vida, não há mais misericórdia, não há mais clemência. Há um encontro de Deus com o homem. Acabou, dona Glória, exatamente. Nós não temos mais alternativa, irmãos. Por isso, queridos, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para reavaliar os seus caminhos. Portanto, meus amados irmãos, mesmo diante da incredulidade do povo de Deus, o Senhor aplicou a sua vara amorosa educadora. Eu quero usar essa expressão com vocês. Amorosa, porque Ele dá o tempo. Educadora, porque Ele está mostrando o caminho. Se vocês não se voltarem a mim, vocês serão entregues. E pasmem, as pessoas que estão fazendo essa oração não foram as pessoas que foram para o exílio. São as pessoas que nasceram no exílio e retornaram do exílio. Ou seja, as pessoas que foram desobedientes às correções do Senhor no passado, elas não estão neste texto contando a história. Portanto, meus amados irmãos, será que um dia a misericórdia de Deus terá um fim? Sim, ela terá um fim, Marcos. Ela terá um fim. Portanto, hoje é dia de renovar a aliança. Crianças, segundo desenho que o pastor ele quer deixar ao coração de vocês. Vocês vão desenhar uma mão e vocês devem desenhar, obviamente, uma aliança. Vocês devem desenhar uma aliança e essa aliança deve ser muito bonita aí, ok? Caprichem na aliança. E, obviamente, este símbolo, o símbolo da aliança, ele é o símbolo daqueles que verdadeiramente estão com Deus, que firmaram um compromisso de viver em verdade e em amor. Por isso, aquele que tinha 5 mulheres, não tem mais. Aquele que falava mentira, não fala mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que... não, acabou, é uma nova vida de aliança com Deus. Irmãos, então, do verso de número 32 ao verso de número 36, o que nós encontramos? A renovação de aliança do povo perante um Deus justo. E assim, meus amados, o povo, aqui os levitas fazem a oração. Agora, pois, ó nosso Deus, grande, poderoso, temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze as aflições. Verso 33. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto
procedemos mal. Amados, se tem uma coisa que nós devemos entender diante da nossa vida, é que quanto mais transparentes nós formos diante de Deus, quanto mais conscientes da nossa jornada nós formos diante de Deus, mais nós entenderemos que a soberania pertence a Deus e não a nós. Hoje nós estamos vivendo uma crise de pessoas que querem brigar com Deus e se colocarem no lugar de Deus. Observe o povo de Deus se colocando no lugar e entendendo o lugar de Deus, um Deus justo, enquanto eles foram injustos, infiéis, perfeito. Portanto, meus queridos, cabe aqui alguns ensinamentos para nós. O primeiro, o povo reconheceu a sua condição amarga, a multidão dos seus pecados, a consequência dos seus pecados, a vida amarga que eles estavam levando por conta das suas ações que foram distantes, rebeldes, avessas à vontade de Deus. E, consequentemente, o quê? Pecado que gerou o exílio que gerou a escravidão, e agora, para esses que falaram o texto, gerou a angústia. Quero trazer à sua memória a realidade do dia a dia. Pegamos o exemplo, irmãos, do matrimônio. O marido que não honra a esposa, arruma uma mulher na rua. Pecado, sim ou não? Traiu a esposa. Quebrou a promessa. Esse pecado, ele vai gerar algum tipo de consequência? No mínimo, o exílio de dormir fora de casa. No mínimo, dependendo da condição, do que aconteça ali. Ilustrando com vocês aqui. Então observe, o pecado, uma vez consumado, ele gera morte, ele gera afastamento. Essa é a ideia do exílio, afastar-se. Ok? Ele pecou, errou, a mulher abandonou no direito, e agora ele está escravo de quem? Se ele não se arrepender, ele é escravo do pecado. Exatamente. E ele vive com aquela mulher, e se ele não corrigir as veredas do seu coração, amanhã ele está com outra, e amanhã ele está com outra, e amanhã ele está com outra, e amanhã ele está com outra. E aí, veja bem, irmãos, a vida vai passando. Como eu disse, Deus ele vai aturando, a longanimidade de Deus ela vai se esticando. Mas aí quando chega a 60 anos, me sinto tão sozinho, meus filhos não me amam, ninguém cuida de mim, ô dó, ai que pena. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte, ele traz angústia, ele traz perdição. E é por isso que o povo de Deus aqui em Neemias, consciente das suas misérias, eles reconhecem os seus pecados e eles então buscam a face de Deus. E é aqui que está a promessa de esperança para nós. Porque quando nós buscamos a face do Senhor, renovando a aliança, entendendo quem nós somos diante de Deus, meus amados irmãos, é pela graça que somos transformados. E aí sim o Senhor começa a nos lapidar, a enxugar as nossas lágrimas, a nos dar um novo começo de vida, assim como esses estavam buscando um novo começo de vida. Amados, qual é a aplicação que esse texto nos traz? Eu quero deixar uma aplicação única ao coração da igreja, já caminhando para o final da mensagem. É um alerta que eu quero fazer ao coração dos irmãos aqui reunidos. Meus amados, aproveitemos, prestem bem atenção, aproveitemos a misericórdia de Deus para renovarmos o nosso compromisso com o Senhor enquanto há tempo. Aproveitemos a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, o ato de Deus em não nos conferir o que nós merecemos ainda, para renovarmos o nosso compromisso diante de Deus. Pastor, por que eu deveria fazer isso? Eu quero trazer algumas razões ao seu coração. Primeiro, a brevidade da vida. Por mais, e aqui, esperto ou malandro que você acha que seja,
eu não sei se amanhã você vai chegar, não. Você pode até acreditar que vai, mas eu não sei se vai. Sabemos? Então vocês estão comigo. Ok, perfeito. Amados, olhemos para este tema. A vida é efêmera, a vida é breve, a vida ela é um sopro. Portanto, eu quero trazer ao coração de vocês mais uma vez o exemplo do que nós vivemos nessa semana no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que foram assim surpreendidas por uma tática policial. Pessoas que não tiveram a oportunidade de eu me rendo, eu vou me reconciliar, eu vou voltar atrás. Meus amados, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro é um alerta, não apenas para o povo de Deus, mas para todos aqueles que vivem nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. É um alerta, porque eu me lembro muito bem das palavras de Jesus, quando ele fala assim, olha, quando um filho se levantar contra o pai contra o filho, quando vocês ouvirem rumores de guerra, um será deixado, o outro será levado, olha, saibam que a vinda do homem está... Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi uma guerra, não foi um alerta, não foi um sinal. Devemos pensar, irmãos. A vida, irmãos, não é um faz de conta. Hoje pela manhã eu tive a alegria de entregar essa pastoral ao coração da igreja, dizendo que na minha infância eu amava brincar do faz de conta, porque o faz de conta era o meu mundo. E por mais que eu empreendesse o meu faz de conta com ideias que não tinham nem pé e nem cabeça, ao final tudo dava certo, porque o mundo era... Exatamente, o mundo era meu. Mas a vida real pertence ao Senhor. E se nós não entendermos a necessidade de furarmos essa bolha do faz de conta e nos repararmos diante de Deus, meus amados irmãos, o Senhor não isentará de nós a sua justiça. Portanto, olhemos para a brevidade da vida. Meus amados, outra ideia que eu quero deixar ao coração de vocês, não apenas olhe para o alerta da brevidade, mas olhe também, enquanto isto, para a mão do Senhor. Enquanto o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor obviamente tem nos dado a sua mão. O Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem alimentado as nossas casas, o Senhor tem nos dado as vestes, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem estendido a nós toda sorte de bênçãos, o Senhor tem nos dado bênçãos sem medida. Só que eu quero dizer a você o seguinte, meu amado, não use da bondade de Deus para achar que você pode viver do modo que você acha interessante. Olhe para a bondade de Deus com gratidão, para continuar vivendo na aliança com Deus até a volta de Cristo Jesus. Olhemos, meus amados, para a mão de Deus que é mantenedora e que tem nos sustentado até os dias de hoje. E aí, meus amados? Reconhecer a vida, perecer, esperar amanhã, renovar hoje? Respondam para o Espírito, não para mim. Que Deus, no nome de Jesus, desperte esta igreja para uma renovação da aliança com o Senhor. Mas eu quero deixar uma lembrança ao seu coração. Renove a aliança, enquanto a vida ainda é oportuna. Deus nos abençoe.